Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. É Pix, é Banrisul. Faça transferências e pagamentos instantaneamente a qualquer hora. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 ou 524 na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul. E pelas nossas plataformas digitais, você podendo nos acompanhar em qualquer parte do mundo, né? Basta para isso que você digite rdctv.com.br, que você estará no nosso portal e procura o ícone ao vivo, e aí você tem acesso direto no player do nosso portal com a programação real time da RDC. Agora, se você preferir as lives dos programas, como está acontecendo agora aqui do Virando o Jogo, você tem as redes sociais também com a nossa presença. Para todas elas, você digita RDC TV Digital. Lembrando que para participar conosco é através do Facebook, e para o Facebook também, RDC TV Digital. Bom, como não poderia ser diferente, desde ontem, depois do jogo do Internacional contra o Flamengo, a derrota do Inter por 2-1, o assunto é esse jogo. Foi ontem à noite, foi hoje durante todo o dia e, pelo jeito, vai continuar sendo até a quinta-feira, quando nós teremos a rodada final decisiva do Campeonato Brasileiro. As incidências, especialmente a expulsão de Rodinei, é o que está sendo mais comentado, analisado, debatido deste jogo do Internacional diante do Flamengo. E para a gente debater esse e outros assuntos, claro, porque tem o Grêmio aí no jogo secreto da TV ou o jogo do rádio, não é? Porque não houve transmissão do jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense, nós também vamos falar sobre esse assunto. Conosco aqui, Barbosa Júnior. Tudo tranquilo, meu parceiro? Tudo certo, segunda-feira tensa, né? Quinta-feira se decide o Campeonato Brasileiro. No domingo tem a Copa do Brasil, que já tem notícia, né? O último jogo da Copa do Brasil, jogo de volta, mudou das 4 da tarde para as 18 horas. Não entendi o motivo, mas é oficial da CBF. Pergunta para a televisão que tu vai saber qual é o motivo. A semana vai ser no mínimo interessante, né? Não sei se para todos, né? Hugo Larroque, vai ser interessante a semana para ti? Continuas com aquele otimismo colorado que sempre manifestaste aqui no programa? Boa noite, Hugo. Boa noite, Rogério. Boa noite aos colegas. Boa noite a você que nos dá o prestígio da audiência. Sem dúvida nenhuma. O futebol é espetacular por causa disso, Rogério. O Inter tem sim condições de ser campeão. Quinta-feira vamos bater o Corinthians em casa. E o São Paulo, como sempre, vai lá e um empate já me agrada muito. A vitória do Inter, simples ao natural. Em Porto Alegre, quinta-feira, aí nós colocaremos a bendita faixa de campeão 2020/21. Muito bem. Marcelo Salzano, acredita nisso também? Como Hugo Larroque, boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, Barbosa, Hugo e ao nosso outro convidado que daqui a pouco você vai apresentar. E, Rogério, eu acredito ainda. Eu acho que perfeitamente o Inter pode ganhar do Corinthians e o São Paulo ou ganhar ou empatar com o Flamengo. Porque ontem à tarde no Maracanã, o Inter... Eu até vou tirar os vacilos que o Inter teve dentro de campo no Campeonato Brasileiro, mas ontem o Inter tem toda a razão ao reclamar da arbitragem desastrosa do Rafael Claus, porque a expulsão do Rodinei, olha, com todo respeito, o árbitro errou, e errou muito feio, e no 11 contra 11 já era difícil, 11 contra 10, então o Flamengo fez a vitória que acabou sendo justa. E nós estamos recebendo aqui, com muita satisfação, novamente aqui no programa, né, o Marcelo Gigoski, que é o coordenador técnico da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul. Não só, claro, ele vai entrar no nosso debate também, mas nós temos aí o decreto, novas determinações do governo do Estado, especialmente na área do esporte também. Vamos falar sobre esse assunto e vamos falar também sobre gestão de equipes amadoras e projetos sociais, que está no escopo desse curso que o Marcelo vai ministrar. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo mais uma vez ao Virando o Jogo. Boa noite, Rogério. Boa noite aos amigos da mesa e aos telespectadores. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Sim, eu acho que o esporte hoje ele tomou
um rumo, né, diferente das demais atividades. Uma por tratar também de um pouco de saúde física, lazer e a questão também das pessoas terem pelo menos alguma coisa para poder tirar esse peso grande, né, que a pandemia vem trazendo e mantendo elas em casa. Então vamos falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre esse curso maravilhoso que a Expert me convidou para ministrar e as perguntas podem vir aí que a gente vai tentar responder. Né? Vai entrar porque é especialista, é técnico de futebol, não é? Tu está agora dando um tempo na atividade profissional de técnico de futebol, né, Marcelo? Chegou um desafio grande, né, a questão da Secretaria de Esporte e Lazer, a convite aí do governo do estado, foi um sonho sempre trabalhar com o fomento esportivo, né? Acho que nós como treinadores sempre estamos trabalhando também, fomentando o esporte dentro dos clubes, mas tu fomentar todos os esportes, e eu sou formado em educação física, isso me auxiliou bastante nessa questão, é um desafio grande, porque tem esportes que eu não fazia ideia que existiam e a gente acaba descobrindo nesse caminho, né, que a gente trilha, a gente acaba descobrindo outros esportes que movimentam pessoas aqui no Brasil, fora dele, e isso é sensacional. Por isso que o esporte, para mim, é a questão da minha vida inteira, né, desde que eu nasci, com certeza até o meu fim. Muito bem. Olha aqui, ó, a questão do VAR continua pegando. Esse final de semana, tá? Uma hora parei na frente da televisão e estava olhando, se não me engano, era seletiva para a Olimpíada. Polo aquático. Tá? Grécia e Rússia, se não me falha a memória. Grécia e Rússia no polo aquático. É um esporte interessante, muito interessante. E sabe o que tem lá? Vocês sabem o que tem? Não, me diz. O que vocês acham que tem lá? VAR. VAR. O VAR está em tudo. Já está há muito tempo no futebol americano tal, e outros esportes, no tênis, no vôlei. Judô. Judô também. Por falar em judô, transmita, por favor, um grande abraço ao secretário de Esporte e Lazer do Estado, Francisco Vargas, meu querido amigo Chico de longa data, né, mestre em judô. Um grande abraço. Deve estar nos assistindo, Chico. Deve estar assistindo. Então, um grande abraço, Chico. Olha aqui, ó, eu vou inverter hoje, já vou começar a dar as participações aqui dos nossos telespectadores, internautas, porque senão depois eu não consigo. Marcelo Borelli, lá em Caxias, está nos assistindo. João Carlos Ferrari Horta, dizendo que a roubalheira continua. A Vera Custódio Barbosa está nos assistindo. O Antônio Neto. Rogério, estamos em que ano? 2005, né? O Horta está dizendo que tivemos jogadores expulsos em todos os jogos. Rodrigo Dourado, Wendel, Rodinei, tal, né? O Weber Celaro está dizendo a banca paga e a banca recebe, tá? E já estão falando entre eles aqui. O Edson Alves, a banca do Mengo nunca paga, só recebe. Ricardo Vaz e Souza, vergonha esse sistema CBF, roubalheira, desde 2005 e depois do Inter ir até a FIFA, do caso do jogador mal inscrito do Vitória, a CBF odeia o Internacional. Já sugeria ao Inter pedir filiação à Federação Uruguaia e deixar essa palhaçada para os que ficarem por aqui. O Inter perdeu o título, não foi contra o Flamengo, e sim contra o Sport. Está dizendo o Weber Celaro para o Ricardo Vaz e Souza. Isso é muito legal porque eles já ficam, né, os nossos telespectadores fazendo também um debate no próprio Facebook. Tá? O Horta lembra aqui, o pênalti do Flamengo não teria que expulsar o zagueiro por ser um gol iminente, não é? Isso é uma outra questão. Francisco Feula Ferreira, cadê o Aveline, Colorado doente? A assessoria está trabalhando, mas esqueceram de avisar que não estava escalado. Luiz Henrique Prates de Moura, boa noite, Rogério. O melhor de todos, vamos parar com esse chororô. A falta foi de expulsão. Se os outros não expulsam, estão errado. O árbitro acertou, o resto é choro de derrotado. Meu querido primo, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, JJ Amaral. Primo amado, manda abraço. Aí, lá em Goiânia,
Tá em Goiânia, mas não é Campo Grande, já tô perdido lá no centro-oeste do país com os primos lá. Né? Joel Rodrigues, sempre roubando. E aí, já falei no Marcelo Borelli, está mandando um abraço para o programa. Bom, então o pessoal que nos prestigiou desde cedo aqui, eu já cumpri. Vamos colocar então de imediato aí os lances do jogo do Internacional, porque é o caso da gente analisar também o jogo, né? Não apenas a incidência da expulsão do Rodinei. Tá aí o pênalti. O pênalti bem marcado, o Edenilson bateu muito bem, abriu o placar. Aliás, o Edenilson que foi o grande jogador do Inter ontem na partida. E vencendo, né? O Patrick, que é um destaque, ontem foi um pouco abaixo. Não foi muito bem ontem, Patrick. Mas o Edenilson jogou demais. Se o Inter faz 2-0... Mas aí, o Patrick, olha a bola que ele tocou. O Patrick depois teve um outro lance que ele também serviu. Eu acho que num jogo... Eu ouvi esses comentários a respeito do Patrick. Eu acho que o Patrick foi normal. E depois, o que acontece? Quando fica um jogador a menos, que o Patrick começa a correr o campo todo, o Patrick é o bom peladeiro, como eu digo. Se você orienta e dá um limite para ele dentro do campo, ele vai produzir. A hora que ele começa a ter muita liberdade, é o peladeiro. Não tem. Olha aí. O que o Rodrigo Dourado está fazendo nessa bola aí? Essa bola é do Caio Vidal. Era o lateral do Flamengo, que era o Caio Vidal que tinha que estar. O Rodrigo Dourado deixa justamente o de Arrascaeta sozinho. E não pode, o jogador desse não pode estar sozinho, né? Claro. Três jogadores do Flamengo não podem nunca estar sozinho. Olha o Rodinei aí. Para iniciar essa jogada, o Gerson, o Diego e esse Arrascaeta. Esse cara tem que ter sempre alguém em cima dele, senão é complicado. Porque a partir dali eles... O grande problema é que tu tenta marcar esses três jogadores, ainda tem Ali com a câmera em movimento, não tem como expulsar o Rodinei naquele lance ali. Não tem como. Aí vai lá o Klaus e o auxílio do VAR expulsa. Olha o semblante dos jogadores do Flamengo nesse lance. É lá totalmente involuntário esse lance. E um outro detalhe, né? O VAR com certeza tem alguma imagem em câmera lenta. E isso que pode ter confundido a cabeça do Klaus. Sim, Falcão falou isso numa Copa do Mundo. Porque tu vê... diferente. Exatamente. Tu vê o lance em câmera lenta, tu vê maldade. Te dá uma proporção diferente. Mas olha o Patrick aí, ó. Esse lance é do Patrick. Sabe que eu ia fazer um comentário quando tu falou em jogador peladeiro? Tem grandes jogadores no futebol mundial que, para mim, não tem posição definida. Eu vejo o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, para mim foi um dos melhores que eu vi jogar. Tu não fala a posição do Ronaldinho, ele não tem uma posição definida, ele jogou em várias posições já na carreira dele. E se tu disser pro Ronaldinho, faz somente isso, ele não vai conseguir desempenhar um bom trabalho. Então tem alguns jogadores que realmente tu tem que criar espaço para ele poder criar. O Patrick, para mim, é um desses jogadores. Que passa o Arrascaeta, mas ali o Lucas Ribeiro não poderia ter interceptado ali? Qualquer um deles. Eu até vou fazer o seguinte, eu falei no Rodrigo Dourado, até quero retirar, tá? Como não vou falar do... Aí foi o Zé Gabriel ou o Lucas Ribeiro? Foi o Lucas Ribeiro e eu achei mal anulado esse gol. Eu confirmaria o gol. Acho que não é um lance para falta. É que a câmera lenta engana, como o Barbosa falou, né? Nesse lance a câmera lenta também engana. Mas só anulou o gol porque ele tinha expulsado o Rodinei. Né? Eu também acho uma grande compensada. Uma maneira de compensar, exato. É a compensação. O Bruno Henrique erra um gol que ele não costuma errar. Aliás, veio para o pé direito, né? Esse é um grande jogador, né, Rogério? Nossa Senhora. Esse Bruno Henrique, ele estava na reserva do Santos, quando o Grêmio vendeu o Pedro Rocha, o Cebolinha ainda não tinha estourado. E eu falei várias vezes no programa que o Grêmio fosse atrás desse Bruno Henrique, que o Santos não estava valorizando o Bruno Henrique. Aí o Flamengo foi lá. E já jogava super bem no Santos, né? Sim. Goleador, só que ele é maluco, né? Esse é o problema dele. Ele é tipo o lateral esquerdo, aquele do São Paulo, Reinaldo. Tá? Bom, vamos voltar à questão aí do jogo do Internacional. Tá? Vocês todos fecham que a expulsão foi equivocada. Sim, sem dúvida. Porque eu vi mais de uma vez, eu vi umas 10 vezes o lance na televisão. E vendo e revendo, o lance do Rodinei, ele é totalmente involuntário. Ele não tem a intenção de lesionar o Felipe Luiz. O próprio falou isso. Até o Edenilson colocou hoje no seu Instagram que o Felipe Luiz chegou antes do árbitro ir para o VAR, para o Rafael Klaus, não. Foi sem querer. E aí, ainda assim, o Rafael Klaus
segundo até o presidente Alessandro Barcelos, ele vai lá e é influenciado pelo Rodrigo Guarizo do Amaral, então, nossa, o Inter teve um prejuízo absurdo no jogo de ontem. Só quero dizer o seguinte, não é meu parente esse que estava no árbitro de vídeo, viu? Esse Amaral aí não faz parte da família. Que bom isso. Olha aqui, ó. Não, quem faz parte da família é o JJ Amaral, que está dizendo aqui, retornei para Goiânia, mas sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isso aí, sabendo. Não estou tão errado assim. Os da família eu sei. Duas boas cidades. Esse aí que eu não sei. Agora, sabe que o que me causa estranheza nessa história toda, primeiro foi uma questão que o Horta abordou aqui. Qual é o lance em que o zagueiro é expulso? Aquele lance do pênalti a favor do Internacional, não era um lance que o jogador do Internacional, como é que diz, os árbitros falam que tem que ser... Na iminência do gol. Iminência do gol. E isso dá uma interpretação do árbitro. Eles pensam assim, a indicação da CBF ou da FIFA, que no momento que ele marcou o pênalti, ele já está ali dando um agravo, ou seja, o time já está sofrendo uma penalidade, já está sofrendo uma pena, uma sanção por ele ter marcado o pênalti. Então, muitas vezes, eles não recebem cartão amarelo, a não ser que for de uma forma iminente, claro, manifesta, essas coisas. Sim, mas essa não era? Pois então, aí entra no lance. E tem o lance do Wendel, né, contra o Sport, que o Wendel foi expulso. Né? Pois é. E ontem o Gustavo Henrique, que ele puxa claramente o Yuri Alberto. Pênalti infantil. Ele não foi. Pênalti não infantil. Infantil, eu acho que. Era no mínimo amarelo. Eu acho que. Acho que tanto esse pênalti que o Inter sofreu, como a falta do Rodinei, por mais que tenha sido sem intenção, que foi na disputa de bola, um cartão amarelo. Acho que tem que ser dado. Por quê? Porque realmente a entrada dele por cima do pé, por mais que tenha sido foi uma ação sem temerária, intenção, né? Exatamente, foi uma força desproporcional no lance, vamos dizer assim. Então acho que um cartão amarelo ficaria de bom tamanho, até porque ele não tinha ainda. A questão do pênalti, por que ele puxa como é o nome do zagueiro? O Gustavo Henrique, que substituiu o William Arão. Aliás, o Gustavo Henrique... Isso aí foi conversa do Flamengo, né? Conversa do Flamengo. O Flamengo o Rogério Ceni já ia botar esse time por causa da bola alta do Internacional, da bola cruzada, aérea. Isso já estava sendo cogitado Mas do tem Arão. Tem um detalhe aí que eu achava que era invenção do Rogério, de recuar o William Arão para a defesa, porque ele é um grande volante, é um ótimo jogador. Sim. Só que a partir do momento que ele recua o William Arão para a zaga, ele levou muitas críticas, inclusive da imprensa carioca. Só que a partir do momento que ele acerta o time ali, ele forma a zaga ao lado do Rodrigo Caio, era um desfalque considerável. Não sei assim se foi daqui a pouco para reforçar a bola aérea. De repente até... Não, isso foi comentado lá no Rio de Janeiro muito sobre isso, que o Rogério Ceni iria fazer isso e fez. Tá? Não sei se o William Arão realmente, a lesão dele, impedia, né? Ou o Rogério quis manter aquele meio mais tocador, mais avançado e ter uma zaga mais postada. Acho que foi estratégia do Rogério, mas tudo bem. Mas se vocês observarem no cruzamento, para o lance do pênalti, o cruzamento do Moisés, tá? A bola bate no jogador, no Isla. Tá? E isso tira a dupla de zaga, o Rodrigo Caio, né? E esse outro zagueiro que fez o pênalti, tira do tempo da bola. E o Yuri Alberto, mais rápido, mais esperto, se antena para isso. Por isso que ele faz o pênalti, que, como tu disseste, é um pênalti infantil. Por quê? Porque o zagueiro não teve a mesma persecução que teve o Rodrigo Caio. Agora, uma coisa que me intriga, tá? O Rafael, eu concordo com todos vocês de cartão amarelo. Por que o Rafael Claus não concorda conosco, então? Por que ele não deu um cartão amarelo no lance? Não, contrariando a sua própria trajetória no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Em vários lances idênticos, Hugo. Ele deu cartão amarelo. Eu até não vou lembrar os jogos de cabeça aqui, mas em todos os lances, especialmente no Grenal, quando o Cortez ele pisa no tornozelo do Heitor, ele dá amarelo. Aliás, então nós temos, estranho, né? Nós temos essa imagem aqui. Nós temos vamos botar primeiro a imagem do lance de ontem. Nós falamos aqui em câmera lenta, que causa uma outra impressão. A imagem parada, então, a impressão é pior ainda. É pior ainda. Isso, pior ainda. Do lance do Inter. Não é isso aí. Não é esse lance aí. Inverteu tudo. Vamos lá.
É o lance... Aí, ó, essa aí. Tá? Parada. A imagem parada. A imagem parada realmente é um horror. E a bola já longe do lance. E a né? bola já saiu. Só que a imagem estática é uma coisa. exatamente. Isso aí aconteceu em fração de segundos. E é muito difícil recolher a perna numa fração de segundos. Em fração de O Rodinei segundos. perdeu o tempo dessa bola, ele perdeu o tempo da bola. Porque a bola era dele. Exatamente. Ele adiantou. Ele adiantou e perdeu o tempo dela. E o Felipe Luiz ligou e antecipou a jogada. Antecipando, ele tocou na bola e ficou com o pé onde tinha que ficar. Ele não tem como sair dali. E na velocidade que vinha o Rodinei, ele não conseguiu tirar. Tanto é que antes disso, tu consegue ver o pé dele, o pé de apoio ali, e ele forçando para baixo. Ou seja, um lance muito natural. Inclusive, vamos voltar à imagem que o pé de apoio, o calcanhar do Rodinei está no chão ainda. Tá. O calcanhar do pé que então, atinge o Felipe Luiz, o pé do Rodinei ainda está o calcanhar no chão. Se a maldade Quer é dizer, maior... não foi por cima. Exato. Bom, ok. Vamos ver o lance do Grenal, que é um lance muito parecido com esse, que é o do Cortez no Heitor. Aí, ó. Até o lance do Cortez me Ele tá parece com o pé no mais ar. grave porque o pé está no ar. Tá no ar. Exato. O pé está no ar. E foi exatamente o mesmo lance. É. Que o falou. Eu- A bola estava em disputa, o Cortez perdeu o tempo da bola, o Heitor adiantou. Por isso e que eu ele digo cruzou. que o que confunde o Klaus é que no VAR ele não tem o contexto todo da jogada. Bom, Ele mas tem aí- essa câmera Tá, e paralisada. a primeira regra, eu não sei se mudou agora, tá? E você pode até me corrigir. Mas a primeira regra, quando o VAR foi implantado, que nesse tipo de lance, o árbitro de vídeo só chamaria o árbitro na iminência do cartão vermelho. E Exato. o que veio acontecendo antes é que eles chamavam e o árbitro vinha e dava o amarelo. E aí já quebrava a regra principal do Bom, VAR. mas aí o que ele deu nesse lance? Tem a foto aí. Qual foi a atitude do árbitro? amarelo. aí? Amarelo. Vamos ver, cadê a foto do amarelo? Tá aí, ó, ele deu cartão amarelo pro O que não Cortez. condiz Pois é. com a principal regra do Se VAR, ele que era... mantém Não, mas o aí o VAR mesmo... não chamou ele. Nesse o VAR não lance, chamou. não chamou, ele E deu, nesse Grenal, deu o amarelo. uns 10 minutos depois desse lance, eu até estava na arena nesse dia, o Cortez divide uma bola com o Cuesta, se eu não me engano, e aí, pelo amarelo que já tinha recebido, ele toma o cartão vermelho. Mas é de fato, são dois lances absolutamente idênticos. Então- não entendi o que o Klaus quis então- Se ele mantém o mesmo critério que ele vinha aplicando, hoje, com certeza, o telefone dele não ia nem tocar. Entendeu? Porque ele ia passar limpo no jogo. Porque foi o único... Tá, então eu volto a fazer a pergunta. Se era o que ele fazia, sem a necessidade de ser chamado no VAR, tá? Todos nós concordamos que era lance para ser dado o amarelo. Por que ele não deu o amarelo? Porque ele foi influenciado pelo VAR Exato. para ir dar uma Não, olhada. Não, pare um pouquinho. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando por que na hora ele poderia do lance... Ele Não, poderia ter dado Não, amarelo. Na hora Como do deu lance, no- na hora do no lance, Garcês. não. Ele É isso. não Na hora deu... do lance ele dá o amarelo. Quando ele chama o VAR, quando o VAR chama ele, Vai. ele poderia refazer, tirar o amarelo e dar o vermelho. Claro. Como Exato. várias vezes nós já vimos isso. Então, a minha estranheza, se é um árbitro iniciante, se é um árbitro que precisa da bengala do VAR, eu vou entender. Eu não estou conseguindo entender, é isso que eu estou perguntando para vocês. Qual é a interpretação que vocês podem dar para ele não ter aplicado o cartão amarelo ali, na hora? Na hora, porque ainda houve uma demanda de tempo até o VAR chamá-lo para ver o lance. Aí vem a questão- Seria o Rafael Klaus, eu vou responder a tua pergunta, um árbitro caseiro? Ele respondeu com uma pergunta. Eu não vi a posição que ele estava no lance do Cortez e nesse Ele lance tá na do Rodinei. diagonal. Mas eu não sei se ele estava na campo mesma de posição visão onde dele, ele é. viu o Cortez pisando e num outro Mas tanto lado é que ele ele não deu viu nada. o Rodinei pisando. Ele não deu cartão, ele não fez absolutamente nada. Não? Ele foi chamado pelo VAR e quando o VAR chama para esse tipo de jogada, o VAR só vai chamar para vermelho, não vai chamar para Tá amarelo, bom, certo? então tá. Então Aí vamos ele lá foi para outra hipótese. condicionado. Na ida para o VAR ele já foi condicionado. Puxa vida, eu acho que eu errei. Não. Puxa, pode ser vermelho, porque os caras me chamaram. Vamos para outra hipótese. Diga. Tá? Ele não deu o cartão, certo? O VAR chama porque entende que é um lance violento, de falta e tal, de vermelho, que é a atribuição do VAR, certo? Ele olha. Ele não é obrigado a concordar com o VAR. Claro que não.
Claro que não. A decisão é dele. Claro que né? não é dele. A última decisão é dele. Ele É pode soberano. ignorar o chamado. Não, ignorar o chamado pode também. Pode dizer, olha, Assumir, não exato. preciso, eu vi aqui e Tem assumo. convicção da Tá, coisa. mas será que ele não viu o lance? Vocês acreditam que ele... Eu não sei se a gente tem como localizar, pedir para Acho que uma câmera mais nossa afastada, diretora de né? imagens, a Ana, para ver se no lance a gente consegue localizar, porque eu me lembro que eu vi, ele estava numa posição de diagonal, porque o Internacional ia sair com a bola, estava com o Rodinei, e o Rodinei adianta. Ele está numa posição diagonal de ver o lance. Tá? Não percebi ninguém que estivesse encobrindo a visão do Rafael Claus. Eu não vou defender, mas é um lance muito rápido. A gente, quando está dentro do campo, né, eu sou treinador, muitas vezes a gente não vê um lance. A gente precisa da ajuda de toda uma comissão técnica para dizer, ó, aquele jogador está errando. E muitas vezes tu não está olhando todos os teus 11 jogadores que estão em campo, ouvindo os do banco reclamando, analisando o time adversário. Então, muitas vezes tu não tem uma visão só, né, uma visão periférica onde tu consiga analisar um lance pontual. Então, eu acho assim, ó, a gente Olha ali, lá. Olha lá onde é que está o Claus. ele estava longe, mas ele estava longe. Não, tá longe. E esses dois Mas ele jogadores tá estão de na frente. frente pro lance. Não, Tá mas de os frente. dois, olha que tem dois jogadores na frente Vamos dele. voltar, e ele está no mínimo a Vamos 15 voltar um metros do pouquinho aí. lance. Ó, Tem dois jogadores na Ele frente tá de dele. frente pro lance, cara. Tá, não, mas tem dois jogadores na frente dele e ele tá no mínimo 15 metros do Eu acho que ele lance. está bem posicionado ali com o ângulo que a câmera pega. Ele vai ainda para o lance, olha lá, ele vai rápido para o lance. Olha lá. Ele está em diagonal o lance. Olha lá. Ele frente não, o ele, lance. ele não deu nada. Quando ele deu aquela corridinha Não, ele ali... deu a falta. Ele deu uma falta. Não, sim, mas eu digo, ele não viu uma agressão. Ele viu que houve o choque e o Felipe Luiz deu aquela valorizada, né? Tirou a meia, tirou a chuteira. Esse benefício da dúvida é sempre importante da gente dar. Sim. É, como tu estás dando, Marcelo, perfeito. Tá? Agora, me intriga justamente isso, porque ele está virado para o lance, mesmo que tivesse dois jogadores e ele não tivesse a 3 metros do lance, entendeu? Me intriga isso, porque é um árbitro experiente, é considerado o melhor árbitro do Brasil. Mas é isso que eu te falo, é isso que eu estava comentando aqui. O VAR, ele está fazendo com que os árbitros não tenham responsabilidade na arbitrariedade da jogada, Sim. em arbitrar a jogada. Isso. Eles estão sem responsabilidade. Os bandeirinhas, por exemplo, já são... Tu acha que ele pode ter deixado de propósito a responsabilidade para o VAR? Não, acho que isso é inconsciente já. Já está no subconsciente dele, já está criando isso no árbitro. Eu não preciso ter essa responsabilidade no momento, porque eu tenho o auxílio do VAR. Não, e detalhe, quando o VAR chama ele, nós não vimos nenhum jogador do Flamengo assintosamente. O cartão chama o VAR. Não Mas não se vê nada disso. No campo, não. Mas atrás do banco de reservas do Flamengo, Sim, mas parecia aí um parque de diversões. E que, aliás, vamos combinar que tinham pessoas lá com um número maior daquilo que... A televisão que se diz mostrou, no na hora do protocolo segundo gol do com relação Flamengo, à pandemia, uma né? imagem aberta que mostrou claramente uma correria na Na arquibancada hora atrás o Rodinei saiu de campo. Exatamente. Uma imagem com muita gente. Mas se a CBF permitiu, pelo protocolo, não tem que Mas fazer. aí respeitam o protocolo, amigo. Hein? Lá em Fortaleza, nós vimos nos jogos, mais de uma equipe reclamou do que acontecia lá, do número de pessoas lá em Fortaleza. É uma pena, mas concordo contigo. A CBF Tu quer não ver uma controla prova? nada. Tu quer ver uma prova disso? A CBF não consegue controlar nem a empresa que ela contratou para operar o VAR. Exato. Não, Teve problemas. O investidor do Rodinei deu entrevista dizendo que foi convidado para assistir o jogo contra o Corinthians. Né? Tem algum Aí vai- erro aí? Mas aí Tem é que algum tá. erro? Porta arrombada, tranca de ferro. Aí depois passa boi, passa boiada também. Ah, sim. Aliás, É o que o tá acontecendo. Rogério e amigo seu Elusmar, se você estiver nos assistindo, eu aceito também uma doação. ajuda aí. Pô. Aliás- Já que tu tá cheio da grana Mas diz aí. que ele recuou, né? Diz que ele recuou, deu entrevista no final da tarde aí dizendo que não vai apostar no São Paulo. Mas, Não. mas aquele Twitter, eu acho que foi Twitter que saiu, é dele, né? E isso é dele, oficial. Eu fui dar uma olhada. Quando eu recebi num grupo de WhatsApp, Sim. eu fui procurar para ver se Então- não era fake. então Não, vamos- é dele. E ele escreveu, olha, Vamos dar uma olhada aí o que o seu Elusmar O print. escreveu. Um print aí. olha ali. Tá. Elusmar Colorado, inclusive, é o nome do Twitter dele, né?
Aí tio Bobo pagou 1 milhão para o Rodinei jogar. Alguém disse isso. Aí ele disse, continua de patifaria, eu pago os 4 milhões de euros e deixo ele no Inter. E ainda compro os passes do Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Vão trabalhar ensacando soja para mim. Isso aí, muito bom. Não, aqui, ó, se os gremistas continuarem de patifaria, eu compro arena e estoco soja. Sensacional. Tá, tem meu voto. Melhor, que é? Tens meu voto, Elusmar. Não sei o que os gremistas estão dando o ar da graça. Tenho soja estocada para comprar 10 arenas OAS à vista. Se quiserem. São as redes sociais. Aliás, depois nós vamos mostrar, sobrou inclusive para o Thiago Galhardo também nas redes sociais. A gente vai... Falou pedem, né? demais e falou antes do tempo. Agora tem que resolver, também, meu filho. Agora, chegou a tua hora. Agora não, vai ter não se fala antes da hora. Vai ter que dar um jeito. Aliás, essa do cheirinho não deu certo. Já 2 vezes anteriores já não tinha dado certo, né? Vamos ver se agora dá errado para o Flamengo também, já que nós falamos nessa história. Porque o Thiago Galhardo, depois ele recuou, dizendo que não tinha sido em função do Flamengo, né? Aí não sabia se era pior a emenda que o soneto, porque era em função do Grêmio e tal. Mas sei que os jogadores do Flamengo fizeram fila hoje. Se você não viu nas redes sociais, a gente vai mostrar agora, né, com áudio, claro, evidentemente, a resposta dos jogadores do Flamengo. Thiago Galhardo, abraça essa pedra aí, porque foi tu que começou essa história. Com a presença do Vitinho, né? Isso é bom deixar claro, né? No vídeo. É o Vitinho mesmo? Vitinho? Sim, mano, Eu achei muito parecido. O que tem o Vitinho? Não, o Vitinho que passou pelo Inter, né? Bom, tudo bem, passou pelo Inter, mas não era jogador do Inter, era emprestado, voltou para a Europa e foi comprado pelo Flamengo. Tá? Mas vamos lá, vamos colocar. E aí, Galhardo! E aí, Galhardo! Aí, Galhardo! Vamos que vamos! Galhardo! Cheirinho, papai! Tá aí, galera. Que barra. Agora aguenta, né? E sobre isso vou trazer uma informação aqui. Ele foi muito cobrado pela direção depois do que fez, porque ele foi depois do Grenal, né? Que o Inter vence de virada por 2-1 e a bronca pegou forte pra cima do Galhardo. Falou besteira e falou faltando 6 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Não foi bem, agora tem que se garantir no campo, porque a situação... Eu acho que ainda dá para o Inter ser campeão, mas que complicou. Não, mas isso que tu está falando foi o que eu disse. O que eu estou falando desde que o Internacional perdeu para o Sport, Barbosa? Não, tu estava lá nas águas quentes termais lá. Não é sobre o operacional? Não, o que eu estou falando desde que o Internacional perdeu para o Sport é que não dependia, que o Internacional não dependia mais dele, que o Internacional não ia vencer o Flamengo, que o Internacional ali já tinha que fazer um RP com o São Paulo. Vai lá, pede desculpa da goleada de 5-1, tal, claro que isso eu estou falando em tom de blague, né, de brincadeira. Mas, falando sério, nós já vimos isso em outras oportunidades. Ou nós estamos esquecendo, é que essa direção do Internacional é muito nova. Né? O presidente Alessandro Barcelos, ele ainda é muito novo, né? No futebol e no próprio Internacional. O João Patrício, sim, já é mais descolado e tal. Mas, por exemplo, o Fábio Koff, na Libertadores de 83, que o Grêmio venceu, o Grêmio precisava, tá, que lá em Cali o América fizesse frente, não me lembro se era o Boca ou ao River Plate. Estudiantes, não foi? Estudiantes. Ótimo, Marcelo. Que depois tem a Batalha de La Plata e tudo. Foi antes. Foi antes, o Grêmio empatou lá, teve aquela briga campal, e aí teve América e Estudiantes lá. O Fábio Koff foi lá, um dia antes, fez um baita RP com o pessoal do América, né? Presentes, regalos e tudo mais, assistiu o jogo com o presidente do América e o América fez frente. O que precisa o Internacional? Precisa, claro, ganhar do Corinthians. Também, aí se não ganha do Corinthians, eu nem venho no outro dia no programa, porque tudo que eu estou falando aqui, o Internacional bota água abaixo. Não, já deu a do esporte. Falar com o pessoal do São Paulo, fazer um RP, botar pilha. Não tinha que ficar o seu Elusmar lá dizendo que vai botar dinheiro
para o time do São Paulo. Até porque o São Paulo é um será time de clube que não aceita mala branca. Não, e tem um negócio aqui. Grêmio, Inter, São Paulo, Flamengo, nenhum desses clubes vai aceitar mala branca. A mala branca é a que chega, né, na mão de alguém. Mas, pô, bota essa mala branca despachada lá. Fazer um churrasquinho. Não, acho que tem que ser política. Aí é um sentimento. Violando uma cordiona, fazer um Aí é um churrasco. sentimento, não é Tem uma que ser informação. político. Será que daqui a pouco o presidente Alessandro Barcelos não conversou lá com o presidente do São Paulo, Júlio Casares? São Paulo está jogando contra o Botafogo nesse Mas momento. o que eu perguntei time aqui completo, para né? o que eu perguntei para vocês antes? O presidente, o Barbosa me disse, o presidente ficou no Rio. Eu digo sim, eu quero saber agora, nesse horário, tá? Que o São Paulo vai jogar com o Botafogo. 0-0 intervalo de jogo. Tá, eu quero saber se o Barcelos está lá, velho. Não. Não tá lá ou tu Não, ele deve pode ter- me dizer? Ele estava no Rio, né? Nós temos... Sabe? O Rio São Paulo é rapidinho. E amigos e participantes do programa, nós temos um nome muito forte lá, que chama-se Muricy Ramalho. Ele é um homem que já trabalhou no Inter, foi campeão pelo Inter e também estava lá no 2005, que ele não esquece até hoje. E é um cara importante, é um cara formador, é um cara de pulso firme, é um cara que entende futebol, é um cara que entende quem merece o que e aquilo que vem. E o Inter, nós tivemos, quantas rodadas são o Campeonato Brasileiro? 38. Me desculpa, vou discordar de você. Não foi contra o Sport, foram outros tantos jogos. É que a gente fica olhando para o Esporte é último mais jogo. recente. Não, o Internacional são- perdeu com um a mais são desde os condicionantes. 18 do primeiro tempo contra o Goiás. Não, Empatou com mas o Bahia aí- em casa, com o Curitiba. Não, tem várias. São circunstanciais. Tá, mas tem várias circunstâncias. A saída do treinador, a mudança de diretoria, uma eleição. no Perdemos meio Guerreiro, disso. Bosquila, Enzo Sarave, o Moledo. Tudo bem, mas essas incidências, se a gente olhar para todos os 20 times do Campeonato Brasileiro, todos eles Terão. tiveram alguma incidência. Talvez o Internacional até tenha sido, vamos dizer, o mais grave em termos dessas incidências, saída de treinador, mudança de conceito e tudo. Né? Lesões. Ok, tá? Mas a gente tem que considerar em algum momento quando tu tá na reta decisiva. É que nem na corrida. Né? Não adianta tu vir na frente e tu não ter força de dar o sprint final, porque quem está atrás de ti está esperando para dar esse sprint. É que Entendeu? se a gente for usar o se, aí vai vir a história do Grêmio. Se não tivesse empatado contra o fulano. Se não tivesse empatado contra o João. Então o se, ele nada mais é do que passado. Né? Por isso que é muito mais real tu falar que... O que pode servir de esperança para o torcedor do Inter é que São Paulo e Flamengo, nos 3 jogos da temporada, São Paulo ganhou os 3. Meteu 4-1 no Flamengo no Maracanã. Ganhou vai os ganhar 2 de da novo. Copa do Brasil. Então, olha, daqui a pouco isso pode ser uma boa notícia. Mas o Inter precisa ganhar do total desmobilizado Corinthians na última Eu só rodada. vejo assim, ó, que nesses os jogos anteriores de São Paulo e Flamengo que tu falou, era na época do Diniz, o time estava bem montado, estava bem na Copa do Brasil, inclusive. Né? E hoje o São Paulo é uma equipe em transição, onde ele não almeja mais nada no Campeonato Brasileiro, praticamente. Né? E é um time em transição. O Crespo está chegando, está fazendo toda uma análise de grupo, vai colocar 1 ou 2 guris para jogar. Olha aqui, ó. Então aí que, como o Rogério falou, aí que teria que ter realmente a parte política e chegar e conversar. Ó, o Flamengo vai ganhar mais um título. O Mas o Hugo São- Larroque deu um primeiro caminho, tá? Muricy Ramalho, que tem uma afinidade muito grande com o Internacional, tá? Desce outro caminho, Hernan Crespo. Ele é o quê? Qual é a nacionalidade? Argentino, Quantos tem o Internacional? sim. Muessa, Saravia, Algumas pessoas, senhor. tem ainda, D'Alessandro ainda é o D'Alessandro. Sim, e Sabe? tem relação É. com o Inter, apesar de não ter. E vários, não estar mais no vários Funciona. jogadores que hoje estão Isso no Inter, funciona. que atuaram com jogadores que Mas, estão no São Paulo. mas se nós formos pensar nisso aí, quem é o técnico do Flamengo? O quê? Quem é o treinador do Flamengo? Muito bem. Tem Mas isso viu, também, né? viu que o Rogério Ceni já estava se desculpando ontem? Porque ele já estava se desculpando ontem? Mas com certeza ele também tem essa pressão política lá dentro, né? Não para dizer assim, pessoal, percam, mas com certeza ele tem essa posição política também e é querido por mais de 80% da torcida de São Paulo ainda. Não, ele é o Por maior mais que ídolo da tenha- torcida de São Paulo. Ele é o maior ídolo, sem dúvida Por isso que eu estou nenhuma. dizendo, mais do que nunca, esse jogo político tem que ser feito. Já Isso tinha sempre que estar aconteceu no sendo futebol, feito. né? Tu trouxe uma questão de 83, Agora em lembrou- 78 Argentina e Peru.
né? Tomou aquele que é mais política do que aquilo. Não foi nem política, foi mala preta mesmo, né? Agora o Marcelo lembrou do Ceni, né? Eu escutei a entrevista do pai do Rogério. Acho que foi no sábado, eu acho. Eu conversei com ele já. Ele é colorado, assumido. E daí perguntaram pra ele como é que tava o coração, né? Porque, tipo... E ele é colorado, né? Sim, ele é colorado, que é gaúcho e tal. Disse, eu tô tranquilo, que eu vou ser campeão. De qualquer jeito. Boa essa. Agora, melhor do que essa, só essa do Banrisul. Você trabalha numa startup? Então participe do edital de aceleração do Banritec, o único com a força do Banrisul. Escreva a sua startup até o dia 13 de março. Repito, né? Para participar do edital de aceleração do Banritec, o único que tem a força do Banrisul, você tem que escrever a sua startup até o dia 13 de março. Acesse banrisul.com.br/Banritec. Aí está. Banrisul, www.banrisul.com.br/Banritec. Tá certo? Confira aí a mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida com o Virando o Jogo, também a mensagem do Sesc. Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana pelo Pix no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio, sempre ao seu lado. Olha, não vou conseguir ler nem 10% das mensagens que chegaram, li as que chegaram primeiro, mas tem muito debate aqui, né? Os gremistas dizendo, né, como Everton Silva, que chororô dos morango, né? O Alex Alves, futebol é bom porque é falado e o jogo é jogado, velho ditado do meu pai. Né? O Marcos Oliveira Nascimento, quando roubaram do Grêmio sob pênalti no Ferreirinha, aí ficaram caladinho, né? Chupa que a cana é doce, pare de chorar. E assim vai com muitos. Isso faz parte, né, vamos dizer, da flauta do futebol, da brincadeira do futebol, e tem que ser em cima disso. Sobrou até pro Hugo ali, né? Mas o Hugo é o Colorado, vai sobrar, tem um monte. Problema. Mas vamos mostrar os lances aí da vitória do Grêmio contra o Atlético Paranaense. Esse jogo que o pessoal, eu não sei qual foi a posição do Grêmio. O Grêmio não aceitou a medida provisória do mandante. O Grêmio foi um dos times que não apoiaram aquilo que foi a medida provisória do clube mandante. Tivesse essa medida provisória virado lei, né, o jogo de ontem seria transmitido pelo Premier, porque o Grêmio tem contrato com o Premier e o Atlético Paranaense não tem. Então esse jogo não Foi passou. o jogo do rádio. Foi só do rádio, exatamente. Foi o jogo do rádio. Então por isso que a gente está... Alguns estão vendo pela primeira vez aí, como eu inclusive, alguns lances. Né? os lances. Paulo Vitor foi bem nesse lance, hein? Fechou Pois bem é. o ângulo. Será que abre a disputa pela titularidade do gol, hein? Acho que agora o Renato não vai trocar, ele é muito conservador nesse tipo de Muito coisa. em cima. Eu perguntar pro técnico Marcelo Gigoski ali, hein? Tá muito em cima, né, para trocar. Foi titular praticamente, acho que Olha lá. toda a Copa do Brasil. Arrojada a saída. Foi eu melhor acho em que campo é ontem, difícil, eu não trocaria. Porque nesse momento. uma mudança de titularidade do goleiro é diferente dos demais jogadores, né? Porque o goleiro ele entra sem a possibilidade alguma de erro. Senão ele é crucificado. Se errou, Né? tchau. E um jogo como esse vai ser um jogo de detalhe, né? E a primeira dúvida do Os times são muito Grêmio parecidos. é a presença do Renato, né? Formação de que ele não viaja a Bragança.
Diz que vai um auxiliar e ele fica em tá Porto certo, Alegre vai. Isso. comandando a equipe para o confronto de domingo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Esse jogo aí, o Grêmio tem que mandar o terceiro time para Bragança Paulista. Já está na Libertadores, o Bragantino não altera mais a nada. situação do Grêmio não vai ser alterada de pré-Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, correto? Que defesaço do Paulo Vitor. Não. Pelo tem que Campeonato mandar. Brasileiro não altera a posição. É pré-Libertadores para o Grêmio, pelo Brasileiro. O que pode alterar é o título da Copa do Brasil, que aí joga o Grêmio para a fase de grupos diretamente. Olha, não sei não se ele não vai com o Paulo Vitor no gol, hein? Porque a entrevista dele pós-jogo ontem deixou claro isso, que ele deu chance para alguns jogadores, que ele estava observando e que não tem ninguém lá. Olha a lambança do goleiro do Atlético. E ele deu falta no goleiro. Ele deu falta. Agora, o Grêmio ainda é muito fraco naquilo que se espera de um Grêmio que já foi um belo time. O Grêmio não vem desempenhando bom futebol e tem um embate violento contra um time Palmeiras que vem mordido, eles querem a tríplice coroa, vai ser um jogo muito difícil para o Grêmio. Claro que o segundo jogo... Muito difícil. O Churinho entrou no lugar do Diego Souza ali, né? Isso. Claro que o segundo jogo é importante, mas o Grêmio tem que jogar tudo o que sabe domingo contra o Palmeiras aqui. Porque aí é o gol do Grêmio, ó. Não. O Tassiano recebe e fuzila o goleiro. Que raiva que ele bateu a bola, né? Cara, a gente vinha falando, né, que o torcedor colorado não imaginava estar disputando o título brasileiro, né, e ainda mais pagando 1 milhão para o Rodinei. E o torcedor gremista imaginava classificar, garantir a vaga na Libertadores com o gol do Tassiano? Que, cara... Um dos talismãs do Renato, ele sempre coloca o Tassiano, né? E é um jogador que vai em várias posições, ele é um coringa. E é um jogador bom de grupo, cara. Na realidade do Grêmio, ele está sendo super eficiente. Entra, faz gol, então, compõe naquilo que o Renato quer. E ontem... Lamentável foi o Everton, né? Esse sim. Não, ele não somou. Ele não disse o que veio. Não soma em nada. Ele parece que ele está em outro jogo. Tu não vê contribuição dele pro grupo, assim, sabe? A mudança do Grêmio quando entra o Jean-Pierre Aliás, absurdo, né? A sorte do Grêmio é que o trabalho de base ainda é muito bom, que a gente vê, volta e meia, alguns garotos surgindo bem no time do Grêmio, porque as contratações do presidente Romildo e também do seu departamento de futebol, elas são muito ruins, né? Com exceção do Everton, que acho que é 500 mil, né, por mês, se não me engano. As outras contratações que o Grêmio errou esse ano, eu acredito que foram dentro do previsto. Eles fizeram bons contratos. Mas o Everton realmente foi uma decepção. Everton, porque Robinho, foi 500 mil. Mas o Robinho foi um contrato de risco. O Thiago Neves também. Saiu aos 44 segundos tempo, quando descobriram aquela cláusula maravilhosa. Que mais o Thiago Neves também foi um contrato de risco. Mas o Everton era um cara que ele vinha para suprir uma posição que o Grêmio precisava, ganhando um baita salário. Esse foi o Churinho começou bem e depois caiu. O Pinares fez aquele belo gol contra o Vasco, depois também... mas aí muitas atuações discretas, as contratações do Grêmio não são boas. Exceto o Diego Souza, que aí... Né? É que aí nós vamos no futebol brasileiro, tá? Eu vou analisar o futebol brasileiro em termos de contratação. Os times que têm dinheiro, eles vão lá e contratam bons jogadores e que são jogadores de exceções e estão jogando na Europa ou em outros clubes, no México, e vêm a somar no time. Os clubes que não têm dinheiro, eles deveriam ter uma análise de currículo dos jogadores, né? Um centro de análise dentro do clube que existe, mas muito mais detalhado. Por exemplo, o Jael. O Jael deu certo no Grêmio? Deu porque o Grêmio precisava daquele jogador naquela posição. Mas se tu for analisar o currículo dele, o scout dele... Tu não contrata para um time como o Grêmio. Ele tinha feito 9 gols em 3 anos. Mas ali o Renato é que conhecia. Quem bancou foi o Renato. Exatamente. Isso é mérito do Renato. Exatamente. E o mérito do Jael foi ter se adaptado ao esquema de jogo do Renato. Porque o Grêmio precisava. Exatamente. Ele não era um titular absoluto, ele era um jogador que entrava quando o Grêmio precisava. Mas daí é coisas do futebol, né? Porque o Tardelli também foi indicação do Renato e deu no que deu. Mas o Tardelli, eu na época apoiei a contratação e a torcida do Grêmio se empolgou, até fiz a chegada na época na Bandeirantes. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Guerreiro no Inter. Tamanha era a empolgação do torcedor do Grêmio. Só que agora o Tardelli, eu não tenho medo de errar. Ele é ex-jogador. É que o Grêmio vinha há muito tempo, né, sem contratar um grande jogador de grande renome.
Então a torcida precisa disso muitas vezes. Foi o cara que lotou o aeroporto. De trazer um jogador de renome. Não deu certo, né? O Guerreiro poderia não ter dado certo no Inter e deu certo. Algumas exceções do futebol, né? Esse menino que vai ser o revelação, o cara revelação do Campeonato Brasileiro. Claudinho do Claudinho do Bragantino. Teve Não pode ser revelação, Claudinho. Claudinho já jogou o Campeonato Brasileiro. Não, mas vai ser escolhido o melhor jogador. Não, ok. Mas enfim, está entre errou só a classificação. melhores, tá? Ok. A comparação que eu quero fazer também, esse menino que saiu aqui do Juventude, e o Palmeiras levou, o cara fez simplesmente o gol. O Breno Lopes. Fez o gol que deu o título. Que não pode jogar pelo Grêmio, não pode jogar contra o Grêmio na Copa do Brasil, até porque ele já jogou pelo Juventude. Então são essas exceções que a gente vê no futebol. Acho que a revelação vai ser o Gabriel Menino do Palmeiras. E é um grande jogador. Mas olha aqui, ó, vamos falar revelação ou grande. Mensagem do Zafari e a gente volta em seguida. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. E a gente, como eu digo sempre, a gente se encontra no Zafari. Marcelo Gigoski, coordenador técnico da Secretaria Estadual do Esporte e Lazer. Como é que ficou agora essa situação? Vai ter a cogestão com o município de Porto Alegre? Na verdade, o governador hoje falou que vai haver a cogestão com todos os municípios, mas pediu que a fiscalização fosse um pouco mais forte, né? Sim. Na questão municipal e regional, né? Pediu que os líderes das regiões busquem aumentar essa fiscalização, porque realmente o que preocupa mais é a questão das pessoas que estão indo contra o decreto. E não são os comerciantes, não são as pessoas que querem sair, que precisam sair para trabalhar. Sim. Quem está burlando o decreto são as pessoas que fazem festas clandestinas, jogos clandestinos, sem nenhum tipo de cuidado na questão do protocolo de saúde que a Secretaria da Saúde pede. Sim. Então, na verdade, o que tem que ser combatido é isso, é a clandestinidade das festas, dos jogos. Sim. Né? Não afeta o jogo do Internacional contra o Corinthians? Não, tive essa informação há poucas horas atrás, tá? Bom, amanhã ainda a gente tem algumas questões para resolver com a Federação Gaúcha de Futebol, né? Com o presidente Luciano Oxman, um abraço, deve estar assistindo a gente, né? E a gente tem essa questão ainda, de um ofício que temos que receber, temos que conversar, deliberar um pouco mais com o gabinete de crise, mas acreditamos que não há óbice para disputa tanto do jogo do Inter como do Grêmio no domingo. Eu vim escutando a live, né, e a informação é até o seguinte, o jogo do Inter confirmado. Sim. Né, o que vai ser proibido é a abertura dos restaurantes para o torcedor não ir. Sim, aquela aglomeração, por isso às 20 horas. Então, esse bom senso aí, né, está existindo, né? Que eu acho que é importante. Mas isso não afeta o teu curso, né? Porque o teu curso é online. Online e ao vivo. Como é que vai ser, Marcelo? Bom, foi um curso que eu já vinha conversando há bastante tempo, né, e planejando ele, porque a grande preocupação, e tu, enquanto conselheiro, sabe das preocupações que nós temos com o esporte, não somente amador, mas o esporte que quase não é fomentado dentro do Deixa eu só esclarecer que eu sou conselheiro integrante do Conselho Estadual do Esporte na cadeira da ASEG, da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Eu sou conselheiro e o outro conselheiro também, né, indicado pela ASEG é o César Cidade Dias. O gordo. Ok, fechei. Isso aí. Então, como é que eu ia dizer? Bom, o curso, eu provoquei com a questão de equipes amadoras. Por quê? Porque hoje, 80% dos recursos, tanto públicos como privados, são resgatados, captados por esportes profissionais, por atletas profissionais, por clubes que fazem a gestão do esporte profissional.
Então eu provoquei a questão de equipes amadoras, mas o curso é sim para qualquer tipo de equipe, tanto profissional como amadora. Mas eu provoquei por quê? Porque me preocupa muito a questão. Eu até estava conversando com uma pessoa que vai fazer o curso, e que tu conhece, é um grande amigo teu, Leandro Brandão. Sim. Tá? Professor Brandão. Da Crossfire. Grande abraço, Brandão. Brandão deve estar assistindo, com certeza, né? E eu estava conversando com ele sobre isso. O esporte amador hoje, ele não é mais fomentado. E vamos fazer um parênteses, o futebol amador. O futebol amador desde a base até o adulto. Sim. Por muito tempo fomentou as categorias de base dos grandes times, Grêmio, Inter, Juventude, São José, a não precisar fazer aquela formação, a ter aquele custo tão grande na formação profissional. Então o esporte amador está sumindo. Nós vamos fazer uma live, até o Leandro Brandão falando sobre isso, né? Sim. Porque a questão toda é tentar entender o porquê o esporte amador não está mais fomentando, não está mais criando jogadores para serem utilizados e serem formados, lapidados dentro dos clubes profissionais. Será que é pela falta de campos de várzea, né? Vamos falar várzea, não gosto de falar, né? Eu gosto de falar campos públicos, né? Mas a gente conhece como campos de várzea. Mas eu como joguei a várzea, tenho com muito carinho a várzea. Sim, porque bacana. hoje a gente fala em futebol comunitário, não faz mais em futebol de várzea, porque várzea tem uma conotação ruim hoje em dia, né? Mas realmente, é o campo de várzea, onde o menino podia ir jogar com tranquilidade. Hoje os que tem são inseguros, os pais já não têm segurança do menino ir lá jogar. Então, eu quero botar o card da inscrição. Vamos colocar o card da inscrição aí para o curso do Marcelo Gigoski. Tá lá o card? Ah, tá aí, ó. Gestão de equipes amadoras e projetos sociais. A inscrição... Link é mrg.lancejá.com. Lanceja, né? Lanceja, tudo junto.com. Tá. mrg.lancejá.com. Isso mesmo. E quando é que começa o curso? Começa amanhã, às 8 horas da noite. Ainda tem algumas vagas, tá? São poucas, mas pelo menos antes de eu entrar no programa ainda tinham algumas vagas. Sim. Então, o pessoal quiser se inscrever, entra lá, mrg.lancejá.com, para ver se ainda tem vaga. O curso é ao vivo. É ao vivo, online, né? Sim. E ao vivo. Porque quando a Expert, que é a empresa que vai fazer toda a questão da plataforma, me convidou, eles queriam fazer um curso em vídeo. E eu falei que curso em vídeo eu não dou. Sim. Porque eu acho que quando eu quero entregar um material, eu quero entregar algum conhecimento, eu tenho que entregar ele ao vivo, eu tenho que responder as perguntas. Sim, tem que ser... Porque a gente é como se fosse aula mesmo. Sim, né? porque eu vou falar num vídeo ali e daqui a pouco o cara vai ficar com uma dúvida. Será que realmente eu vou sanar a dúvida dele somente com vídeo, somente com material digital que eu vou enviar para o e-mail dele? Então, uma das exigências que eu fiz, que eles não faziam, né, cursos ao vivo, online. A plataforma era para vídeo aula. E vai até quando? Ele vai ser dia 23, 25 e 27. Da 23 e 25 é terça-feira às 8 horas. E no sábado, 27, começa às 10. E aí eu vou até o pessoal estar totalmente esclarecido e não ter dúvidas disso. Muito bem. Marcelo Gigoski, coordenador técnico da Secretaria de Esportes e Lazer do Estado. Muito obrigado pela presença mais uma vez, tá certo? Eu que agradeço a todo mundo aí que nos prestigiou aqui e convido vocês a entrar lá, mrg.lancejá.com e conhecer um pouco do nosso trabalho. Muito obrigado. Parceiros, Salzano, Larroque, Maravilha. Barbosa, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e boa noite a todos. Obrigado, gente. Um abraço. Até mais. Obrigado pela sua audiência. Fiquem conosco. O Cadu Oliveira está chegando na sequência com o 2 Toques. Tchau. Obrigado. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. É Pix, é Banrisul. Faça transferências e pagamentos instantaneamente a qualquer hora. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.